Fala, amigos da 4D TV, passando aqui para atualizar você sobre o Tricolor. O Tricolor que tem notícia de última hora, zagueiro titular teve uma grave lesão detectada e não joga mais em 2025. Quinteiros muito pressionado. Qual é o prazo de validade do treinador? A gente fala sobre isso neste vídeo, também essa pressão para a semana Grenal, e teve jogador que foi apresentado nessa segunda-feira e já se declarou para o Tricolor. Mas antes disso, eu te peço que tu curta esse vídeo e principalmente se inscreva no nosso canal. É muito importante para a 4D TV continuar crescendo e assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Beleza? Vamos lá, começando então pela notícia mais recente. Rodrigo Eli teve uma ruptura de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Agora há pouco, no final da tarde, o Grêmio acabou confirmando isso. Não atua mais em 2025, né? É uma lesão gravíssima, uma das mais graves, se não a mais grave, né, do mundo do futebol. Ele que sofreu essa lesão ontem na derrota de 2-0 para o Flamengo. Já era uma lesão que, logo que ele saiu de campo, né, de maca, já estava bastante preocupante. O Grêmio acabou confirmando na segunda-feira com exames e nos próximos dias ele deve passar por uma cirurgia. Não foi informado ainda o tempo de parada, mas é uma lesão muito grave, né? 8, 9 meses aí para voltar, então não retorna mais em 2025. O Rodrigo Eli, que tem contrato até o final deste ano, até o final de 2025, e é de praxe que os clubes renovem o vínculo desses jogadores até eles se recuperarem, né? Como aconteceu em várias oportunidades, como o Inter fez com o volante Gabriel, que hoje está no Atlético Paranaense, com o próprio Gabriel Mercado. Então acontece de que quando um jogador está lesionado, uma lesão grave dessa, ou até uma lesão comum, e está próximo do fim do seu vínculo, esse vínculo é renovado para que o jogador possa fazer a sua plena recuperação. E com isso o Grêmio perde mais um negócio também, porque o Almeria da Espanha estava quase encaminhado aí o retorno, né, para repatriar o Rodrigo Eli, ele que veio da Espanha quando chegou ao Grêmio. E aí então esse novo negócio que aconteceria pelo menos na janela do meio do ano, né, que é quando abre novamente para o futebol mundial, tanto para o futebol brasileiro quanto para o futebol da Europa, essa agora de março a abril era só para o mercado interno, então o Grêmio perde mais um negócio e perde um zagueiro que tem status de titular, né? Que estava aí lesionado, retornou recentemente, estava disputando a posição aí ao lado do Wagner Leonardo com o Gemerson, o Gustavo Martins, mas com certeza era o primeiro colocado para ocupar essa função ao lado do Wagner Leonardo. Estava ganhando aí, né, do Gemerson e principalmente do Gustavo Martins. O Grêmio que tem zagueiro para retornar ainda, o Kahneman, que se recupera de uma cirurgia que fez no final do ano passado, né, na região do quadril, ele que já sofreu com esse problema pelo menos 2 temporadas. Então, uma situação bastante difícil que vive o Grêmio agora, que já não está em boa fase, perde mais um titular. Desejamos melhoras para o Rodrigo Eli. Outra situação, o Grêmio segue pressionado e o técnico Gustavo Quinteiros ainda mais. A situação que não era boa ficou pior com a derrota ontem, né, domingo para o Flamengo, 2-0. Era um resultado que no mundo normal se entende perder para o Flamengo, mas foi com uma atuação bastante ruim, bem abaixo. E aí os torcedores já não estão mais acreditando no trabalho do Quinteiros. Inclusive, no final da noite de ontem, de domingo, a geral do Grêmio, que é a maior organizada, a torcida organizada do Grêmio, emitiu uma nota dizendo que não admite mais a presença do Quinteiros, que não quer mais o trabalho dele, nem mais por um jogo. A geral, que é uma torcida que adotou pelo menos nos últimos 2 anos, 2 temporadas, uma postura um pouco mais branda, né, evitando protestos, e agora protestando, pelo menos com uma nota contra o Quinteiros e também com as atuações do Pavon. O Pavon, que é hoje no Grêmio o jogador mais criticado, muito por conta do esquema que o Quinteiros adota, né, e acaba que o Pavon fica mais exposto pelas pontas. Mas o cenário do momento é o seguinte: nessa segunda-feira, o jornalista Diogo Rossi divulgou uma informação de que a multa rescisória do Quinteiros é de 2 milhões de dólares, que na cotação do dólar muito alto hoje chega a quase 12 milhões de reais, né? O dólar está aí 6, 5 e pouco, 6 reais. Então, quase 12 milhões de dólares, um valor bastante alto, que se a gente for parar para pensar, dá para pagar praticamente um ano de um treinador brasileiro junto com a sua comissão, como é o caso do técnico Roger Machado no Internacional, só fazendo um comparativo. Então, é um valor bastante alto que o Grêmio assinou com o Gustavo Quinteiros. E essa multa rescisória pode estar travando também uma demissão de momento, uma demissão de última hora, uma demissão para essa semana do Quinteiros, porque o Grêmio acredita que ele ainda pode recuperar ou colocar o seu trabalho neste grupo, né, o que está parecendo bastante difícil. E toda essa pressão aumenta numa semana importantíssima para o Grêmio. Enfrenta o Mirassol nessa quarta-feira lá em São Paulo, só que no domingo, no sábado, aliás, tem o Clássico Grenal aqui em Porto Alegre. E o Grêmio entende que é melhor manter o Quinteiros, pelo menos até o Clássico Grenal, porque uma mudança de trabalho pode ser ainda pior, né? Porque o Quinteiros, estando bem ou não, conhece o Grêmio.
Então, colocar um novo técnico pode propiciar uma goleada, enfim, até porque vai enfrentar um rival bastante embalado, né? O Inter que está invicto em 2025. Então, é uma semana bastante tensa para o Grêmio, então mais essas informações. Tem uma multa rescisória bastante alta. O Quinteiros, que evitou falar sobre essa pressão ontem, foi perguntado pelo Zé Alberto da Gaúcha, perguntou para ele, você tá com muita pressão, vai ser demitido esse jogo e tudo mais. Ele não quis falar sobre essa pressão. Aliás, quem falou sobre isso foi o Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, que garantiu que o Quinteiros está no cargo. Não disse até quando, a gente sabe que às vezes os dirigentes falam uma coisa, mas acontece outra. Não disse até quando, mas de momento, pelo menos nessa segunda-feira e até o Mirassol, Gustavo Quinteiros é o técnico do Grêmio. Outra notícia desta segunda-feira do Marcos Souza, de GZH, que o Monsalve recebeu uma proposta do CSKA da Rússia. Essa sondagem de 15 milhões de euros, cerca de 99 milhões de reais na cotação atual. O Monsalve, meia colombiano, que veio no ano passado, né, na janela do meio de 2024. Ele tem contrato até o final de 2028, super jovem, tem 21 anos, e é um dos jogadores que se destacou ano passado, nesse ano acabou que no esquema do Quinteiros também não está em grande fase. O Grêmio pagou no meio do ano passado cerca de 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Monsalve. Uma proposta que pode se abrir aí, né, para a janela do meio do ano, é um valor bastante grande que pode entrar nos cofres do Grêmio, mas o Monsalve também é um jogador importantíssimo. Certo, pessoal? Tu que acompanha esse vídeo até o final, por favor, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, volta ao início do vídeo, vê tudo de novo, manda pro teu amigo gremista, pro teu amigo colorado e até o próximo vídeo.